Graça e paz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Está iniciando no nosso canal Tens um Minuto, mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical de Adultos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deus continue te ajudando, te dando graça, derramando da sua unção sobre a sua vida. Você não sabe o quanto você é importante para nós nesse canal. Sem mais delongas, eu quero apresentar para você a nossa terceira lição desse trimestre, que tem por título A Natureza da Igreja. Está datado do dia 21 de janeiro de 2024, próximo domingo. Pois bem, meu querido, sem mais delongas, vamos logo para essa aula maravilhosa. Pegue seu caderno, sua revista, sua Bíblia, sua caneta para você fazer as anotações e então roda a vinheta. Meus queridos, eu quero ler com você o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. E o texto áureo desta nossa lição está em 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 12. Acompanhe comigo aí na tela. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A nossa verdade prática nos diz: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Tendo lido para você texto áureo e verdade prática, eu quero continuar com você, lendo agora a nossa leitura bíblica em classe. Será um texto um pouco longo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao versículo de número 27. É um texto longo, porém necessário para a compreensão da lição de hoje. Então, atentamente, leia comigo agora nesse momento. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros iguais ou igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Meus amados irmãos, tendo lido a nossa leitura bíblica em classe,
eu quero apresentar para você a palavra em destaque, a palavra-chave. E a nossa palavra dessa lição, a terceira, é a palavra natureza. Aqui, sendo bem rápido para você, os dicionaristas definem natureza como o quê? Essência dos seres humanos, estado ou condição própria desse ser humano. Ainda diz que é um conjunto de caracteres particulares que distingue um indivíduo de outro, ou seja, caráter, temperamento. Tendo apresentado para vocês a nossa leitura e esse conceito, eu quero te convidar para nós irmos para a nossa introdução e os tópicos também dela. Meus amados irmãos, como introdução desta lição, eu preciso ressaltar com você e para você alguns pontos importantes. E quais são eles, Otoniel? No mundo em que vivemos, em que existem muitas igrejas, e a priori eu estou falando para você igreja, mas logo mais eu farei uma definição para você o que é igreja e o que é denominação. Mas a princípio, entenda como igreja. No mundo em que há várias igrejas, de vários ramos, seja tradicionais, pentecostais ou neopentecostais, daí vem a pergunta: qual a igreja verdadeira? E para podermos olhar para uma igreja e assim dizer que essa igreja é uma igreja verdadeira, precisamos nos atentar claramente a esta igreja. O que rege essa igreja? Quem é o Senhor dessa igreja? Quais os princípios basilares desta igreja? Essa igreja tem a Bíblia Sagrada como sua regra de fé e prática. Essa igreja tem Cristo como único suficiente Salvador da sua vida. Essa igreja tem a Bíblia Sagrada como a suficiente palavra de Deus, não precisando de outras revelações extrabíblicas. Tudo isso precisa ser analisado, pois há muitas igrejas que podemos chamar de falsas igrejas, enganando a muitas pessoas. Até pregam a Bíblia Sagrada, até falam de Jesus, mas quando olhamos para o cerne da sua mensagem, o cerne da sua convicção teológica, nós percebemos que não há coerência com os escritos, com a Bíblia Sagrada, com aquilo que Deus determinou. Então é por isso que faz-se necessário que o cristão busque a Deus diariamente, peça a Ele discernimento e leia a sua palavra atentamente para poder discernir qual realmente é a igreja verdadeira ou as igrejas verdadeiras. Porque eu não posso definir que apenas a igreja que eu faço parte é a igreja verdadeira. Porque é claro que existem outras igrejas, e aqui eu vou falar agora a palavra denominação, outras denominações que também seguem à risca a palavra de Deus. Tendo isso em mente, meu querido, que eu acabei de apresentar para você, eu quero te convidar para nós irmos para os tópicos dessa lição. Eu quero lhe pedir perdão se por acaso ao fundo desse vídeo você esteja ouvindo o som de algum bebê. Pois bem, a minha filha está acordada e ela resolveu hoje cantarolar, falar, então sairá com certeza a voz dela, nesse vídeo. Me perdoe, mas quem tem filho pequeno sabe como é. Vamos para os nossos tópicos. Meu amado irmão, o nosso primeiro tópico tem por título a natureza da igreja na sua dimensão confessional. E o primeiro subtópico diz, fundamentada na palavra. Segundo, habitada pelo Espírito. E terceiro, quem faz parte da igreja anda no Espírito. Pois bem, eu já quero que você anote aí. Esta lição irá tratar da igreja em 3 dimensões. Quais são essas dimensões, Otoniel? A primeira dimensão é a dimensão confessional. A segunda dimensão é a dimensão
local e universal. E a terceira dimensão é a dimensão comunitária. Mais uma vez, eu vou refrisar para você. No primeiro tópico, iremos falar da dimensão confessional. No segundo tópico, iremos falar da dimensão local e universal. E no terceiro e último tópico, iremos falar da dimensão comunitária. Pois bem, nos atentando agora para o primeiro tópico, eu quero que você anote esta palavra aí. Eu sei que você está com a caneta e o caderno, então note essa palavra. A palavra é: a Igreja de Cristo é uma igreja logocêntrica. Mais uma vez, a Igreja de Cristo é uma igreja logocêntrica. O que significa ser uma igreja logocêntrica? Uma igreja logocêntrica é uma igreja centrada na palavra, pois logos é palavra. Então, a igreja verdadeira é uma igreja fundamentada na palavra. E uma vez falando de palavra, nós precisamos definir dois termos para isso. Primeiro, nós precisamos falar da palavra encarnada, da palavra viva, daquela palavra que era desde o princípio. E quando falamos dessa primeira palavra, estamos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, do Verbo que se fez carne, do Logos que se fez carne e habitou entre nós, né? João fala isso no capítulo 1 dele. Ele habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Então, o primeiro ponto que eu destaco para você é isso, do Logos, né? O primeiro é a palavra, o Logos encarnado, o Logos que é a fonte da vida. E isso aí se refere a Cristo. O outro Logos é o Logos, meu querido, que é o Logos que é a palavra inspirada. O Logos inspirado. O que é o Logos ou a palavra inspirada? É a Bíblia Sagrada. Então, o segundo ponto que eu destaco para você é justamente isso. É a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que nos doutrina. É a palavra de Deus que nos dá o direcionamento. É na palavra de Deus que nós vemos os escritos de homens que foram inspirados por Deus. E isso é muito importante. Se no primeiro nós vemos a essência da palavra que é Cristo, no segundo nós vemos agora essa palavra inspirada que ficou na Bíblia Sagrada para nós, para o nosso conhecimento, para o nosso deleite, para o nosso fortalecimento. Oh, glória a Deus por isso. Então, nesse primeiro subtópico, há 3 palavras que você precisa ter em mente. Primeiro, a igreja é uma igreja logocêntrica, ou seja, uma igreja centrada na palavra. Só é uma igreja verdadeira se for centrada na palavra. E quando falamos em palavra, nós falamos da palavra encarnada, da palavra viva, para nos referirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando falamos da palavra inspirada, estamos falando da Bíblia Sagrada e o seu conjunto de livros. Amém? Já o segundo subtópico fala sobre habitada pelo Espírito. Isso é muito importante, pois a igreja verdadeira de Cristo é a habitação do Espírito Santo, né? Você bem sabe que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Isso é importante dizer porque isso faz um nexo, faz uma ligação com o terceiro subtópico que fala quem faz parte da igreja anda no Espírito. Por que eu digo isso? Porque é a ação do Espírito Santo que trabalha no ser humano no convencimento. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É de nossa responsabilidade pregar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Mas quem vai realizar esse trabalho do convencimento é o Espírito Santo. Do mesmo modo que ele vai trabalhar também no nosso processo de regeneração, pois é ele quem produz em nós essa obra. Ou seja, uma igreja sem a ação do Espírito Santo, uma igreja que não tem o Espírito Santo como habitação, não é uma verdadeira igreja. Não há como essa igreja subsistir, prevalecer, continuar de pé. Pois, vale ressaltar aqui que é a ação desse Espírito Santo que os capacita para a realização
da obra de Cristo aqui na terra. Então, sem a ação do Espírito Santo, esta que se diz igreja é uma igreja inoperante. Então, concluindo esse nosso primeiro tópico, nós podemos definir muito bem esse tópico da seguinte forma: uma igreja verdadeira é uma igreja que é centrada na palavra e é uma igreja que é a habitação do Espírito Santo. Antes que você esqueça, deixe seu like, curta, comente, compartilhe. Eu tenho visto que há muitas pessoas que têm assistido nossos vídeos, mas poucos têm curtido. Então, você não sabe, eu falo isso aqui, mas às vezes quem está de fora não entende. Cada vez que você vai e clica naquele joinha, o YouTube entende que você gostou daquele vídeo. E uma vez que você gostou do nosso vídeo, o YouTube então recomenda para outras pessoas. Na medida que você clica dando gostei, mais ele replica para outras pessoas. Então, a única coisa que nós te pedimos, meu amado, nos ajude, dê o seu gostei aí, por favor. Se você é novo no canal, se inscreva para receber as notificações dos vídeos que são lançados toda semana. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico. Meu amado irmão, o nosso segundo tópico tem por título a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Pois bem, está dividido também em 3 subtópicos, a saber, primeiro, local e visível. Segundo, as particularidades das igrejas locais. E terceiro, universal e invisível. Pois bem, meu amado irmão, nesse primeiro ponto a qual nós falamos, a igreja local e visível, nós estamos nos referindo aqui a uma palavra que nós falamos bastante. É a palavra eclésia. E a palavra eclésia ou eclesia vai significar o quê? Um agrupamento, um ajuntamento de pessoas com um objetivo específico. E mais claramente no Novo Testamento, a partir de Atos dos Apóstolos, essa palavra eclésia ou eclesia vai ser usada especificamente para esse ajuntamento, esse agrupamento do povo de Deus para adorar e exaltar o seu santo nome. Quando falamos aqui de local e visível, nós estamos falando de questões geográficas, daquilo que se pode ver, daquilo que se pode mensurar, daquilo que se pode calcular. Você percebe que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, escreve à igreja que está na Ásia, escreve à igreja que está na Capadócia. Quando você chega lá no livro de Apocalipse, também há uma série de cartas para várias igrejas. Ou seja, nesse contexto aqui de igreja, estamos falando de um agrupamento de irmãos em um determinado local, ou seja, a igreja local. E para que isso seja bem definido logo aqui no começo, eu quero que você entenda uma coisa, já entrando no nosso segundo subtópico, ou seja, as particularidades das igrejas locais. Você percebe que nas cartas do apóstolo Paulo há uma diferença de uma carta para uma igreja para outra determinada igreja. Ou seja, uma carta que se aplica a uma igreja para atender uma demanda, para instruir ou exortar os irmãos em um determinado ponto, não necessariamente seja essa mesma carta, que vá ser aplicada a outra igreja. Pode ser que o problema da outra igreja seja outro, diverso daquela primeira carta. É por isso que o apóstolo Paulo, de forma inteligente, inspirada por Deus, escreve cartas específicas para igrejas específicas. Você olha, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é uma carta específica que vai trabalhar sobre as particularidades da igreja daquela cidade. Assim como é diferente aos Éfesos, assim como é diferente quando ele está escrevendo aos Romanos. Ou seja, há uma mensagem principal e essa mensagem é Cristo. Mas às vezes o problema tratado em determinadas igrejas são diferentes. E isso você percebe muito bem
nas cartas do apóstolo Paulo. Então, primeiro ponto, nós estamos tratando de uma igreja local e visível, a eclesia. Segundo ponto, nós estamos tratando das particularidades dessa igreja local. Até porque é interessante ressaltar que quando nós olhamos para as cartas lá no Apocalipse, você percebe que a cada carta destinada ao anjo da igreja de cada determinada carta, há uma advertência diferente de uma para outra. Depois você analise com bastante cuidado essas cartas para você perceber isso, porque cada uma tem suas particularidades. Por último, a igreja universal e invisível. Como assim, Otoniel? Mesmo essa igreja sendo visível, ela também é invisível. E quando estamos falando da igreja universal e invisível, nós estamos falando da igreja que nós não conseguimos mensurar. É para além das dimensões geográficas. Essa igreja invisível trata dos cristãos que estão vivos, dos cristãos que já morreram, ou seja, trata de todos os cristãos de todas as eras. Veja que coisa maravilhosa. É por isso que ela é universal, ou seja, é uma igreja católica. Católica em que sentido? Porque a palavra católico significa universal. Nesse sentido, ok? Então entenda muito bem, estamos falando de uma igreja local e visível, das suas particularidades, e agora estamos falando de uma igreja no âmbito agora mundial, de todos os tempos, de todas as eras, aonde houve um cristão adorando e exaltando ao nome do Senhor. E para concluir esse nosso segundo tópico, eu falei para você na introdução que eu iria definir o que é igreja e denominações. E isso vai fazer todo o sentido para você quando estivermos estudando agora o nosso terceiro e último tópico. Pois bem, quando falamos de denominações, estamos falando em um local, por exemplo. Eu vou apresentar minha cidade, São Lourenço da Mata. Em São Lourenço da Mata tem igreja assembleiana, tem Assembleia de Deus, tem igreja batista, tem igreja presbiteriana, tem igreja Deus é Amor, tem igreja universal do Reino de Deus, tem igreja mundial do Poder de Deus e tantas outras denominações que eu não consigo listar aqui de tantas. Então, isso nós chamamos de denominação. Então, em uma localidade pode haver várias denominações. Agora, igreja só existe uma. Como assim, Otoniel? Quando falamos de igreja, não estamos falando de denominação. Estamos falando de um povo, de uma eclesia, de um povo separado que foi lavado e remido no sangue de Jesus e que faz parte do corpo de Cristo. Um exemplo, no corpo de Cristo existe assembleano, no corpo de Cristo existe presbiteriano, no corpo de Cristo existe batista e assim por diante, porque o corpo de Cristo estão todos que são verdadeiramente igrejas de Cristo. Agora, Otoniel, todas as denominações estão no corpo de Cristo? Isso é interessante ressaltar. Não. Porque nem todas as denominações são verdadeiramente igrejas de Cristo. Vai estar agregadas, juntas no corpo de Cristo, aquele que é verdadeiramente igreja, como nós apresentamos no primeiro tópico, que tem o Espírito Santo como habitação e que também tem a palavra de Deus, como ela é logocêntrica, como eu falei, né? A palavra de Deus é o centro da vida dessa igreja. Amém? Espero ter explicado para você o que é denominação e também o que é igreja. Um ponto que eu destaco para você, que se não me foge da memória, eu errei, é a palavra eclesia. A palavra eclesia significa tirados, chamados para fora, ou seja, tirados do mundo, retirados do pecado, chamados para fora do pecado, para fora do mundo, ok? Que isso fique bem claro na sua mente, o significado de eclesia. Então, no nosso segundo tópico, nós falamos de igreja visível, das suas particularidades, depois tratamos da igreja universal e invisível, e também definimos o que é denominação, ou denominações e igreja.
Igreja, apenas uma. Denominações, há várias. Com isso, vamos para o nosso terceiro e último tópico. O nosso terceiro e último tópico tem por título a igreja na sua dimensão comunitária. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, a igreja é una. Segundo, a unidade na igreja. E terceiro, diversidade na unidade. O autor vai falar a seguinte coisa nesse primeiro subtópico. Isso significa que a igreja é indivisível. Isso é um ponto importante. Precisamos entender isso, colocar na nossa mente. A igreja é indivisível. Por que isso é importante? Porque o inimigo, quando ele não consegue vencer uma igreja através da perseguição, ele tenta vencer através da divisão. E já diz o hino da harpa, né? Divisão não vem de Deus. E isso é uma verdade absoluta. Pois bem, a igreja é indivisível, assim como o corpo humano é indivisível. Veja que comparação extraordinária o apóstolo Paulo está fazendo. Olha, assim como o corpo humano ele é indivisível, há várias partes, há vários membros, mas todos estão unidos em um só propósito. Assim é a igreja de Cristo. E mais do que nunca, nesses últimos dias, precisamos ter em mente isso. Um reino assim, olha, intrigado, um reino que há divisão, não consegue ir adiante. O maior exemplo disso, eu como historiador posso falar para você, foi o reinado de Alexandre o Grande. Depois que ele morre, que o reino dele, tudo que ele conquistou, foi dividido com os seus generais, pouco tempo depois, começa a haver desavença entre esses generais. O que aconteceu? Esse reino foi de pouco a pouco se fragmentando e ficando cada vez mais frágil. E assim foi conquistado por Roma. Então, assim como esse exemplo, isso também pode ser aplicado à igreja do Senhor. Aonde há divisão, há fragilidade e há fraqueza. E a igreja de Cristo, mais uma vez, é indivisível. O segundo ponto é a unidade na igreja. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2:2. Ele diz, olha, contemplai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Ou seja, que essa unidade esteja bem presente entre a igreja de Cristo. Chorai com os que choram, se alegre com os que se alegram, né? E o Salmo 133 já diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, essa unidade deve fazer parte desta coletividade, dessa eclesia que é o corpo de Cristo. Amém? Por último, a diversidade na unidade. E isso é importante, porque cada pessoa, ou como o ditado diz, cada cabeça é um mundo. Somos diferentes uns dos outros. Assim como também a Trindade é. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes, com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Essa é a chave da resposta. Somos diferentes, é claro, em temperamento, um é mais esquentado, é um Pedro da vida, um outro é o João, né? Um outro é um Tomé da vida. É assim, os discípulos de Cristo é um exemplo, nenhum deles era iguais, cada um com suas diferenças, mas com um só propósito. Então que isso seja o nosso rumo, o nosso guia. Somos diferentes sim, mas estamos trabalhando em um só propósito. Estamos em um só corpo e esse corpo precisa glorificar ao nome do Senhor. E ele só glorificará se houver unidade nessa igreja. Com isso, meu amado irmão, eu quero agradecer a Deus por ele ter nos ajudado nessa maravilhosa lição. Que Deus continue aplicando essa palavra no seu coração
e trabalhando poderosamente através da sua vida. Forte abraço e até a próxima lição.